Olá, pessoal, professor Calil falando, voltando aqui mais uma vez às nossas aulas de análise das demonstrações financeiras, né? Hoje nós vamos falar de uma análise que é muito utilizada nas empresas, muito utilizada pelas instituições financeiras, bancos que fazem financiamentos, fazem empréstimos para as empresas, tá? A gente conhece como análise de liquidez, tá? Então, vamos abrir aqui o nosso slide. Então, acredito que o slide já esteja aí à vista de vocês, tá? A gente vai... Deixa eu só abrir aqui no meu telefone para eu ter um feedback, para eu ter uma resposta, né? Do que a gente está vendo aí na tela, no celular aberto aqui, facilita muito esse trabalho, tá bom? Bem, perfeito. Vamos lá. Índice de liquidez, então, o objetivo desse índice é verificar a capacidade da empresa pagar as suas obrigações. Ou seja, se a empresa paga as dívidas, tá? Essa verificação é feita comparando do ativo e do passivo do balanço patrimonial. Existem 4 índices geralmente utilizados pelos analistas financeiros, né? Liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente e liquidez geral. Vamos ver cada uma delas agora. Muito bem. Começar pela liquidez corrente ou liquidez comum. A liquidez corrente é igual o ativo circulante sobre o passivo circulante. Quanto maior, melhor, tá? Então, os índices de liquidez comum superiores a 1, de maneira geral, são positivos, né? Porque se você tem um índice do ativo circulante sobre o passivo circulante acima de 1, quer dizer que o índice do ativo é maior. Então, você tem cobertura financeira para cobrir o seu passivo circulante, tá? Mas ele, de forma isolada, não deve ser utilizado sem analisar outros parâmetros. A gente precisa analisar outros parâmetros antes de utilizar um índice de liquidez corrente, tá bom? Então, não é muito aconselhável fazer uma análise de endividamento somente com esse índice. Então, lembrando para vocês que eu falo que é ativo circulante sobre passivo circulante, o que é o ativo circulante? O ativo circulante foi visto em contabilidade básica, no parágrafo 66 do CPC 26, que menciona que o ativo deve ser classificado no circulante quando satisfazer qualquer dos seguintes critérios. O primeiro critério é quando esse ativo, tá, espera-se que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. Então, cada ciclo operacional da entidade é basicamente numa empresa de comércio, é quando você compra a mercadoria e depois você vende. O ciclo começa na compra, você recebe essa compra e termina na venda, quando você recebe essa venda, tá? Além disso, o ativo circulante ele está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Então, se eu tiver, por exemplo, um imóvel vocês sabem que ele fica lá no ativo não circulante, no grupo de imobilizado. Quando é de uso, quando a gente usa o imóvel durante as atividades empresariais.
Então, o imóvel, por exemplo, ali está a administração, né? Ali está a contabilidade, ali está a área de segurança. Quando a gente usa o imóvel, ele fica no ativo não circulante. Mas quando o imóvel, mesmo que seja um imóvel que está com o propósito de ser negociado, ele tem que ficar no ativo circulante, tá bom? Espera-se, então, aqui no ativo circulante, a gente tem estoque, tá? Estoque de mercadorias, estoque de produtos, estoque de matéria-prima, tá bom? Espera que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Então, se você vendeu a prazo, e esse prazo que você deu para o cliente, esse direito que você tem a receber, vencer até o final de 12 meses após a data do balanço, tá? Então, ele tem que ser classificado no ativo circulante. Ou então é caixa equivalente de caixa, conforme o CPC 3, a menos que sua troca ou uso para liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Tá? Então, caixa equivalente de caixa são, né, por exemplo, são os recursos em caixa, banco e aplicações financeiras de curtíssimo prazo, poupança, fundo de renda fixa, que vença em até 3 meses, a gente classifica como circulante, tá? Como ativo circulante. O passivo circulante também está lá no CPC 26, quando espera que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade, ou então aquela dívida, né, ela seja liquidada durante o ciclo normal. Né? Isso eu comprei a prazo, eu compro a prazo, mercadorias para revender, até o pagamento desse, dentro do mesmo ciclo, aquela dívida deve ser classificada como circulante. Além disso, o passivo está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado. Ou então ele deve ser liquidado, né, após 12 meses a data do balanço, quando eu tenho uma dívida que vai vencer até o final do próximo ano. Tá? Então, ele fica no passivo circulante. E a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Esse é o passivo circulante. Liquidez corrente, vocês sabem que no balanço patrimonial ele tem uma estrutura do lado esquerdo o ativo, do lado direito o passivo, sendo que o ativo é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. No passivo, você sabe que tem o passivo circulante, o passivo não circulante, além disso, o patrimônio líquido, né? Que compõe o lado de lá, o lado direito do balanço patrimonial. Quando a gente fala de liquidez corrente, a gente está pegando o ativo circulante e fazendo uma relação com o passivo circulante. Tá bom? Somente isso, ativo circulante, numa relação com o passivo circulante. Por exemplo, aqui, no nosso exemplo, tá? No nosso exemplo, a gente tem, por exemplo, o ativo circulante em vários anos, tá? Em vários anos aqui. Nós temos aqui o nosso passivo circulante, tá? Então, o índice ele é muito tranquilo, né? Você pega o ativo circulante sobre o passivo circulante ano a ano. Então, por exemplo, 2017, 5.300 sobre 3.000. Isso vai dar 1,76. Em 2020, 5.590 sobre 1.000. Isso vai dar quanto? 5,59. Então, observe que o índice melhorou muito. Né? Poxa, eu estou com um índice de 5,59. Então, a partir de 2019, os novos recursos do passivo circulante, do passivo não circulante, foram utilizados para reduzir o endividamento de curto prazo, passivo circulante. Tá? Então, houve uma redução do endividamento do passivo circulante.
Diz que tem um índice que vai aumentando à medida que a dívida vai decaindo a partir de 2018. Tá? É muito simples, gente. Ativo circulante sobre passivo circulante. É importante que devemos realçar, nesse momento, alguns aspectos relativos à liquidez corrente. O índice não revela a qualidade do ativo circulante. Por exemplo, eu posso ter estoques aqui. O estoque, ele não é um ativo que tem uma liquidez imediata. Ele fica ali até o momento de ser vendido. Como eu utilizo o valor do estoque também dentro do ativo circulante, você pode ter problemas de liquidez. Tá? Outra coisa, as contas a receber também tem uma participação muito forte, como vocês podem ver aqui. E aí eu pergunto, será que essa contas a receber aqui, eles têm uma liquidação imediata? Se for um prazo até o final do próximo ano, você pode ter problemas para liquidar dívidas de curto prazo, porque o caixa mesmo é baixo, de R$1.000. Tá? Então, tudo isso deve ser analisado. Tá bom? Outro índice importante é o índice de liquidez geral. Liquidez geral é o ativo circulante mais o ativo realizado a longo prazo sobre o total do passivo. Também, quanto maior, melhor. Né? Então, aqui é a liquidez geral da empresa. O ativo circulante a gente já viu. Agora, tem um ativo realizado a longo prazo. Tá? Estão lá na conta, no artigo 179 da Lei 6.404. Os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como derivado de vendas, adiantamentos ou empréstimos de sociedade coligadas ou controladas. Então, no ativo realizável a longo prazo, nós temos os valores que eu vou receber somente após o final do próximo ano. Além disso, os vendas, adiantamentos ou empréstimos feitos entre sociedades que são coligadas ou controladas, né, ou então empréstimos feitos a diretores, acionistas, participantes, que não constituem negócios usuais, devem ficar no ativo realizado a longo prazo. Mesmo que o empréstimo seja feito para um diretor em curto prazo, para ele pagar, por exemplo, em 5 meses, não importa. Empréstimo a diretor, empréstimo coligado, controlado, não deve ser lançado no ativo circulante, deve ser sempre no ativo realizado a longo prazo. Tá? Então, eu tenho o ativo não circulante, ele também tem os investimentos imobilizados e ativo intangível. Tá? Os investimentos são investimentos feitos em outras empresas, né? Ouro, obras de arte, ativo imobilizado, veículos, imóveis, e ativo intangível são patentes, né? E outros ativos que não têm substância física. Acredito que vocês tenham visto isso na contabilidade básica, né? Muito bem. No passivo circulante, nós acabamos de ver, tá? E o passivo não circulante é todos os outros passivos que não se enquadram como passivo circulante devem ser classificados como passivo não circulante. No nosso balanço patrimonial, onde temos ativo circulante e outros ativos não circulantes, eu tenho que separar somente o realizável a longo prazo. Aqui, no ativo não circulante, eu tenho ativo realizável a longo prazo, investimento imobilizado e ativo intangível. Mas, para compor a liquidez geral, eu só preciso do ativo realizado a longo prazo. Passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. Então, a relação é do ativo circulante mais o realizado a longo prazo com o passivo circulante e o passivo não circulante. Tá? O nosso exemplo aqui, a gente tem, né, os valores do ativo circulante, do ativo realizado a longo prazo e do total do passivo. Tá? Então, por exemplo,
o índice de 2017, né, o primeiro ano, é basicamente 5.300 do ativo circulante, mais 400 do ativo realizado a longo prazo. Isso vai dar 5.700 sobre o passivo circulante 3.000 mais passivo não circulante 3.600, vai dar 6.600. 5.700 sobre 6.600 dá 0,86. Ou seja, para cada R$ 1 de dívida no meu passivo, eu tenho no meu ativo circulante e no realizável a longo prazo 86 centavos. Então, eu não tenho ainda uma cobertura total sobre o meu passivo circulante. Tá? Em 2018, o índice sobe um pouquinho, 0,91. Em 2019, o valor cai bastante até chegar a 0,31. Tá? Ou seja, o endividamento da empresa subiu muito. E eu não tenho um ativo suficiente para cobrir o meu passivo. Isso pode gerar uma condição de falência na empresa. Tá? Falência. Então, quanto o índice mais baixo, pior. Eu preciso ter um índice alto, eu preciso ter cobertura para pagar as minhas dívidas. Tá bom? Outro índice é a liquidez imediata. Aí sim. Lembra naquele primeiro, na liquidez corrente, que eu falei que o estoque pode ter problemas sérios se ele não for realizado logo? E aí a gente tem esse índice que ajuda a observar melhor o índice de liquidez, que a gente chama de imediata, que é o disponível sobre o passivo circulante. O disponível, a gente já viu, né? É o caixa e o equivalente de caixa. Tá? Parágrafo 54 da CPC 26. Então, os caixas equivalentes de caixa, geralmente, equivalentes de caixa, são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo e não para investimentos de outros propósitos. Para investimentos seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, o investimento normalmente qualifica como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, 3 meses ou menos, a contar da data de aquisição. Os instrumentos patrimoniais, não estão contemplados como equivalentes de caixa, por exemplo, renda variáveis e ações, a menos que eles sejam substancialmente equivalentes de caixa, como no caso de ações preferenciais resgatáveis que tenham prazo definido e cujo prazo atenda definição de curto prazo. Então, o caixa são valores que estão disponíveis ali para a empresa, né, para pagamento de compromisso no curto prazo, mas não para investimentos. Pode ser que alguns investimentos possam ser classificados. Poupança, eu classificaria como equivalente de caixa, porque a poupança tem um resgate muito rápido. Né? Então, qualquer investimento que tenha um resgate rápido, você possa resgatar no momento que você precise, você pode deixar como equivalente de caixa. Tá bom? Então, olha aí. Caixa, contas correntes bancárias, tá? Aplicações financeiras em rendas fixas, como a conversibilidade imediata, finalidade de atender compromisso de curto prazo e não para investimento, estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor e vencimento até 3 meses a contar da data da aplicação. A gente pode classificar o investimento como um investimento como equivalente de caixa. Tá? Ativo circulante a gente já viu. Né? Como a gente calcula, vamos pegar lá o disponível, que faz parte do ativo circulante, né? O ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. O disponível ele é apenas aquela parte de recursos para pronto pagamento, né? Sobre o passivo circulante. É a liquidez imediata. No nosso exemplo aqui, gente, a gente pode observar que eu só pego o caixa e equivalente de caixa sobre o meu passivo circulante.
1.000 dividido por 3 vai dar 0, a gente vai ver que é 0,33. 1.030 dividido por 3.300 vai dar exatamente 0,31. E por aí vai, né? Então, você pode observar na nossa análise que o índice tem se deteriorado muito nos 2 últimos anos, né? Porque o que houve? Né? Houve um aumento substancial da dívida da empresa. Aumentou muito, né? Para compensar o aumento do imobilizado. Eles adquiriram imobilizado com recursos do circulante e, com isso, pode causar problemas sérios de liquidez e pode causar até uma falência ou recuperação judicial, tá bom? Então, esse é o índice. Pega só o disponível sobre o passivo circulante, tá? Vamos dar um intervalinho rapidinho, tá legal? Rapidinho, pego uma água aqui e já volto. Só um segundinho.
Vamos lá, continuando, né? Continuando. Nós vamos avançar agora para o liquidez seca, tá? Liquidez seca. A liquidez seca, ela pode ser dada de duas maneiras, né, gente? Você tem o disponível, mais conta da receber, mais aplicações financeiras sobre passivo circulante, tá? Ou então, em outros autores, colocam liquidez seca igual o ativo circulante, certo? Menos estoque, porque se vocês repararem, está faltando só o estoque aqui, não é? Só os toques sobre passivo circulante, tá? Tanto faz, tá? Tanto faz, tá bom, gente? É que, como simplificadamente a gente usa só essas contas aqui, se vocês tiverem alguma conta diferente de disponível, caixa, banco, conta da RCB, aplicações financeiras, vocês podem avaliar se ela deve ser retirada ou não, tá? Então, disponível já foi comentado, né? Aquela questão do caixa equivalente de caixa, aplicação financeira de curtíssimo prazo, conta da receber até o final do próximo ano, né? E a gente tem aqui, ó, contas a receber de clientes, são direitos a receber oriundo de venda a prazo de bens e serviços. Venda a prazo. Vendi 3 vezes, vendi 4 vezes. Só que a gente só pode ficar quando vence até 12 meses da data do balanço patrimonial. Tá? Líquidas de estimativa de perdas, aquelas provisão para devedores. A gente deve desconsiderar valores que, porventura, podem não ser recebidos. Tá? Aplicações financeiras, renda fixa, renda variável, não classificados como caixa, equivalente de caixa, apresentado no ativo circulante com prazo de até 12 meses da data do balanço, também são denominados ativos financeiros no balanço patrimonial, são avaliados de acordo com a CPC 48. Tá legal? Então, eles geralmente têm uma regra em que você resgata essa aplicação até 12 meses após a data do balanço patrimonial. Passivo circulante a gente já viu também, vamos ver aqui como é que funciona no balanço, né? Disponível mais contas a receber, mais aplicações financeiras, outros ativos circulantes, basicamente estoque, né? Pode ter aqui também. Por exemplo, adiantamento de fornecedores, né? Não, é adiantamento a cliente, tá? Adiantamento a cliente também é tirado, né? Então, é mais fácil entender essa regra, tá? Porque eu não tenho outros ativos circulantes, eu não tenho só estoques, eu tenho outros ativos também que não são, praticamente, que tenham uma liquidez tão imediata, tá? Pode ser que demore mais para o recebimento. Passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. Eu faço uma relação aqui, ó, com outro, tá? E com outro. Essa relação, no nosso balanço aqui, a gente soma esses três caras, a gente desconsidera o estoque, né, como a gente viu, sobre o passivo circulante, só, tá? E aí, o nosso índice aqui calculado, né, se eu calcular caixa mais conta da receber mais aplicações, dividido por 3.000 vai dar um 27, né? 2018, 1,17, 2019, 2,06, 2020, né? Vai dar 4,26, porque houve uma redução forte na dívida da empresa, e aí a gente tem os índices bem altos, né? Depois de 2019. Esse índice alto é bom, gente, é muito bom. Isso indica que a empresa tem recursos imediatos para a liquidação das suas dívidas. Para cada R$1, por exemplo, em 2020, para cada R$1 de dívida,
eu tenho R$ 4 para pagar. Então, eu tenho caixa e outros ativos com liquidez suficiente para cobertura desses valores. Tá legal? Perfeito, né, gente? Então, olha só, vamos fazer um exercício aqui. Aqui é um balanço simplificado, casas da energia ilimitada. Eu tenho aqui o nosso ativo circulante, realizado a longo prazo, tendo empréstimo obrigadas, né? Permanente, ativo não circulante, né? Esse permanente aqui é não circulante, tá bom? O balanço que eu tirei do livro, parecia um livro novo, né? Mas o cara não atualizou, tá? E aqui também, ó, passivo não circulante. Tudo bem, né, gente? Só mudar o nome aqui por enquanto. Mas dá para trabalhar para saber quais são os índices de liquidez. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui o índice de liquidez seca, é o quê? Ativo circulante sobre passivo circulante. Então, em X4, o circulante é 580 e o não circulante é 340. 580 sobre 340, 1,7. Isso quer dizer o seguinte, para cada R$ 1 de dívida, eu tenho R$ 1,70 de ativos. Então, eu estou com um índice legal. Esse índice ele sobe em 2000 e X2. Vou botar outra cor aqui, ó, porque é 650 do ativo circulante sobre 280 do passivo circulante. 650 sobre 280, 2,32. O índice subiu, né? Ou melhorou bastante o índice de liquidez corrente dessa casa. Tá? Além disso, o índice de liquidez seca, aquilo que eu falei, né? Disponível mais contas da RCB, mais aplicações financeiras. Aí, nesse caso, a gente não tem aplicação financeira, então vai ficar caixa mais duplicata RCB sobre o passivo circulante todo. Tá? Isso vai dar 190 sobre 340, 0,56. No segundo ano, eu tenho 110 mais 220, né? 230 sobre 280. O índice aumentou, ou seja, para cada R$ 1 de dívida, eu tenho 82 centavos para pagar. Eu tenho ativo, 82 centavos de ativo. Apesar de ele estar abaixo de 1, é um bom índice, porque eu só uso, nesse caso, um índice de liquidez mais imediata. Tá? Liquidez geral, a gente pega todo mundo, né? O ativo circulante mais o ativo realizado a longo prazo, e o passivo circulante mais o passivo não circulante, que é esse cara aqui. Né? Passivo não circulante. Então, eu vou pegar 580 mais 50 no primeiro ano, sobre 340 mais 100 no segundo ano. Isso vai dar 630 sobre 440, vai dar um bom índice de 1,43. Tá? No segundo ano, 650 mais 40 vai dar 690 sobre 280 sobre 650, que vai dar 430. Né? Isso vai dar um índice de 1,60 já calculado. Tá? Excelente índice. O índice subiu. Para cada R$ 1 de dívida, eu tenho 1,60 de ativo. Tá bom? Finalmente, a liquidez imediata disponível sobre o passivo circulante, nesse caso é o caixa, né? Caixa sobre passivo circulante, sobre 340, vai dar 0,12. E no segundo ano, o caixa diminuiu para 10 mil, né? Sobre 280, que é o passivo circulante, caiu muito, 0,04, né? A liquidez imediata caiu, tá? É só para ver quanto você tem de disponível. Disponível, geralmente,
não cobre as dívidas da empresa, né? Então, quanto maior, melhor. Nesses casos, eles estão bem baixinhos, né? Mas é tranquilo se entender porque é disponível. Às vezes, o cara nem tem muito recurso em caixa, né? Então, pode estar aplicado, pode estar no banco. Então, nesse caso aqui, eu não tenho aplicação, mas a liquidez imediata caiu e ela está bem reduzida. Para cada R$1 de dívida, eu tenho 12 centavos em 2000x4 e 0,4 centavos para pagar R$1 de dívida. Então, muito pouco. A empresa está muito dependente dessas duplicadas a receber dos seus estoques. Tá legal? Agora eu tenho outro exercício que eu vou deixar como para casa, tá? Então, esse exercício, o slide vai estar disponível lá na equipe, tá, gente? Então, para a próxima aula, eu coloco a correção desse exercício quando você quer todos os índices de liquidez, tá bom? Liquidez imediata, liquidez corrente, liquidez geral e liquidez seca, tá? Eu quero todos eles na próxima aula prontinho. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje, tudo dirigido de análise das demonstrações financeiras, tá? Hoje nós vimos os índices de liquidez e na próxima aula a gente vai já entrar em outros índices, tá? Índices de endividamento, provavelmente, tá bom? Espero vocês lá, eu agradeço a todos que assistiram a aula e até a próxima aula.